Queridos irmãos, a cena do Evangelho que a igreja nos apresenta hoje equivale à festa que celebraremos 40 dias depois do Natal, no dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor. E, de fato, a cena é a cena da apresentação. Começa dizendo: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Então nós temos aqui diversas informações pressupostas. Em primeiro lugar, o que é a apresentação? Era um rito judaico que Deus havia estabelecido justamente em memória do livramento que Deus deu aos primogênitos do Egito, os primogênitos hebreus que estavam no Egito, na noite da Páscoa. Eles imolaram o cordeiro pascal, passaram o sangue no batente das casas e os primogênitos de dentro daquelas casas foram poupados. E morreram todos os primogênitos dos egípcios. Ora, é interessante porque o que o texto da lei está dizendo é que todo primogênito, portanto, pertence ao Senhor. É propriedade de Yahvé. E por isso, quando nascia o primogênito, um judeu ia até o templo, apresentava o primogênito, e aconteciam dois ritos, né? O primeiro rito era que a mãe e o filho eram purificados. Então se imolava um animal em expiação pelo pecado, porque o contato do sangue para o israelita era considerado pecaminoso, impuro. Então a mãe e o filho ofereciam essas vítimas e depois eles eram aspergidos no mar de bronze. Então eram como que lavados, para dizer que a purificação havia acontecido. Então a mãe levava o filho ao sacerdote, entregava o filho ao sacerdote. O sacerdote segurava a criança, e aí, para ter a criança de volta, ela apresentava uma outra vítima que seria imolada no lugar do filho, porque o que aconteceria, se caso isso não fosse feito, todo mundo fazia, obviamente, era que o menino deveria ser imolado, porque os primogênitos do Egito foram imolados, e então o justo seria que isso acontecesse. Então nós temos aqui uma espécie de sacrifício substituto, aquilo que a gente chama de expiação vicária. Os sacrifícios em Israel tinham essa função. Se imolava a vítima no lugar do pecador. Mas o desenrolar do texto mostra coisas interessantes. Eles foram para cumprir a lei, ou seja, Jesus e a sua família são justos, eles observam a lei de Moisés. Só que ali havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus.
Ou seja, o que Simeão faz é o gesto que o sacerdote deveria fazer no templo. Ou seja, o que o texto está nos sugerindo é que há um outro sacerdócio aparecendo, surgindo. Um sacerdócio que não é segundo a lei. Ele é chamado Simeão, isso é uma referência a um dos filhos de Jacó, cujo nome era Simeão, o filho mais velho, e não Levi, que era da tribo sacerdotal, era o patriarca da tribo sacerdotal. Quando é que nós vemos isso no Velho Testamento? Uma cena semelhante. É justamente quando Abraão volta de uma guerra internacional da qual ele havia participado e encontra na cidade de Salém Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, que apresentou para ele pão e vinho, e Abraão pagou-lhe o dízimo. Ou seja, um sacerdócio anterior e mais abrangente que o sacerdócio levítico, que ainda estava, por assim dizer, apenas em Abraão. Só que, quando Simeão levanta o menino, ele bendiz a Deus e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. A tradição diz que ele era muito velhinho. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E aqui ele mostra que o sacerdócio, que naquele momento ele encarna, realmente não é um sacerdócio levítico, é um sacerdócio destinado a todas as nações. O Evangelho de São Lucas, que é de onde esse texto é tirado, foi escrito especialmente aos cristãos vindos do paganismo, de cultura grega. Ou seja, há um sacerdócio maior do que o sacerdócio levítico, e esse sacerdócio é um sacerdócio para todos os povos, para todas as nações da terra. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Esse estavam admirados indica meditação. Eles ficaram impactados e ruminando aquilo que se dizia acerca dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. E com essa palavra, ele profetizava a morte de São José, porque ela era dirigida apenas a Maria Santíssima, ao seu coração imaculado, e profetizava as dores de Jesus e Maria que viriam pela paixão. Em outras palavras, o que o texto está querendo nos dizer é o seguinte: você trouxe aqui o seu filho para apresentar no lugar dele um sacrifício substituto, que, aliás, o texto nem deixa claro se eles apresentaram mesmo. Não diz se aconteceu, não diz como aconteceu, diz que eles foram lá para isso. Então vocês vieram para apresentar o sacrifício substituto. Só que é o seguinte: ele é a vítima. Vocês estão apresentando agora ao Pai. Você, Maria, está apresentando o seu filho ao Pai?
no Templo de Jerusalém, do qual o profeta, se não me engano, Naum, disse que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você trouxe o seu filho para apresentar nesse templo aqui de Jerusalém, Maria? Só que é o seguinte, este ofertório foi aceito. Este ofertório vai ser cumprido no tempo devido. E você será associada a esse ofertório, porque uma espada vai transpassar o seu coração. Você vai sofrer junto com ele. Você vai estar ao lado dele, assim como você lhe deu por a natureza humana, por assim dizer. Você vai participar das suas dores na hora da sua paixão. Portanto, o texto nos mostra, na verdade, todo um programa de vida espiritual. Maria apresenta Jesus ao Pai no Templo de Jerusalém e o ofertório é aceito. Ela é uma imagem da igreja que apresenta agora não mais Isaac que será poupado, mas apresenta Jesus que não será poupado. Ela nos dá e, nos dando, entrega-o ao sacrifício, que será consumado no tempo devido. Qual é a lição espiritual que nós poderíamos tirar disso? Muitas. Mas a mais simples e imediata é que, assim como Jesus quis ser apresentado ao Pai pelas mãos de Maria Santíssima, nós também podemos apresentar a nossa vida, os nossos sacrifícios, pelas mãos dela, em união com ela, em estreita solidariedade com o coração dela. E assim esses nossos sacrifícios vão ser agradáveis a Deus Pai. Porque unidos ao sacrifício de Cristo, eles passarão pela oblação realizada nesse coração imaculado, transpassado de dores e regado de lágrimas. A nossa união com Maria Santíssima é a chave para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual. Nós podemos pedir a ela a graça de nos apresentarmos sempre diante de Deus como puros pela fé, crendo em Cristo com todo o nosso coração. Nós podemos pedir a ela que nos ajude a crer mais no seu Filho, que ela, assim como entregou o seu Filho nos braços de Simeão, que ela nos entregue o seu Filho pela fé, para que nós possamos amá-lo, abraçá-lo e, através desse amor a Jesus Cristo, sermos completamente purificados de toda a contaminação do pecado e da carne. Que nós possamos, assim, ser santificados pelo sacrifício do Senhor, que agora iremos mais uma vez viver na Santa Missa.